Essa lenda urbana é bastante contada em faculdades por conta dos cemitérios, símbolos das histórias de terror. Reza a lenda que uma garota que era estudante de psicologia estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor muito famoso. Esta cerimônia foi cheia de pompas e discursos. Porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na sua cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para esta mulher, teve a impressão que essa velhinha não tinha pernas e que estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou novamente para aquela esquisita figura e viu as suas pernas normais e concluiu que aquilo só poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório visitado pela estudante foi de uma criança de classe baixa, em um bairro muito popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu novamente a estranha senhora do primeiro velório. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção. A estudante teve a impressão de ter visto duas estrelas no lugar dos globos oculares desta mulher. Então, a moça pensou que isto poderia ter sido uma bobagem da sua cabeça. No terceiro velório que a graduanda visitou, foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local, ela teve uma grande surpresa. A idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro deste homem rico, e aquela estranha senhora foi junto. Após o enterro, a estudante decidiu seguir aquela idosa esquisita, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha, e sem querer, soltou uma exclamação. Ave! Assim, a idosa olhou para trás e disse também, Ave, minha filha. Desta maneira, a estudante falou, como é possível? A foto da mulher enterrada nesse túmulo é a cara da senhora. Deste jeito, a velha explicou, bem, isso faz todo sentido, porque essa mulher que está enterrada nesse túmulo marrom sou eu. Então a estudante disse, isso não é possível, só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual a explicação de tudo isto? Assim, calmamente a velhinha falou, eu nasci há algum tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente, com a pensão que eles deixaram para mim. Mas, quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram por lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou, porque eu não era mau o suficiente. Após isto, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer
era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Assim a estudante indagou: "E o que uma colaboradora da morte faz?" Desta maneira, a velhinha respondeu: "Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida, para ela ver e guiar sua alma até muitos lugares, como o céu, o purgatório e o inferno." Após escutar isto, a estudante desmaiou. No hospital, ela contou a história para os enfermeiros. Disse que estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos, e em seguida, ela faleceu. Boa noite. Eu me chamo Bento. Tenho 43 anos e gostaria de compartilhar o meu relato, que nesse mês completou 30 anos que aconteceu. Eu e meus irmãos vimos uma criatura na porta de nossa casa. Um ser que tenho para mim que era um lobisomem. Não foi medo e nem devaneios de uma criança assustada, pois 3 pessoas viram a mesma criatura. Porém, antes de contar o relato, vou contar de um episódio que minha esposa presenciou aqui onde moramos. E isso aconteceu há cerca de 7 anos atrás. Na época desse acontecido, eu trabalhava como segurança de loja e passava a noite inteira fora de casa. E a minha esposa e meus filhos ficavam sozinhos no período noturno. Eu confiava, pois a casa, além de forrada, tem 2 andares, grades em todas as portas e portões, e digamos que aqui é bem urbanizado, com exceção do grande mato que tem na frente das residências, um lugar que faz parte do Ibama da minha cidade. Pois bem, estava minha esposa assistindo TV já tarde da noite. Isso era por volta de umas 10h30, costume que ela tinha de assistir programas que passavam tarde. Foi quando, em determinado momento, ela ouviu um grito de alguma coisa na rua. E além daquilo, vários latidos de cães. Ela, assustada, apenas abaixou o volume da TV e pôde ouvir melhor aquela coisa, que a deixou na dúvida se era um homem, um porco ou um cachorro, já que tinha hora que aquilo grunhia como porco, cachorro e um homem gemendo. A minha esposa, que não é medrosa, resolveu abrir a porta para ver o que estava ali. Mas no ato de virar a chave e abrir os ferrolhos da porta, ela ouviu que na frente da nossa casa algo ocorreu e entrou no mato que faz parte do Ibama. Após abrir a porta, ela viu apenas os cães latindo na direção do muro. Minha esposa olhou para baixo e para cima, mas disse que não viu mais nada. Na rua se encontravam apenas os cães, que ainda latiam na direção do muro. Depois disso, a minha esposa ficou assustada, pensando ser ladrão. Desligou a TV e ficou acordada até de madrugada, quando não aguentou e acabou dormindo. No outro dia, assim que cheguei em casa, ela me contou desse episódio. E na hora em que eu vi aquilo, já sabia que não era ladrão. Cheguei a ir até o muro do Ibama, para ter certeza do que estava falando. E o muro, que tem mais de 2 metros de altura, não daria para ser pulado por uma pessoa normal, sem que esta tivesse a ajuda de uma escada. Tentei ver se tinha câmeras na rua, porém nem isso tinha também. Então voltei para casa e contei à minha esposa algo que nunca tinha falado a ninguém, apenas para os meus pais. E então comecei a falar. Quando eu tinha 13 anos, ouvi uma coisa parecida. Eu e a minha família morávamos em uma roça um pouco distante. O meu pai trabalhava roçando mato e cuidando dos gados de uma fazenda, enquanto a minha mãe era dona de casa.
Eu, que era o irmão do meio, tinha 13 anos. Meus outros irmãos tinham 15 e 8, sendo que o caçula nem era nascido nessa época. A gente vivia isolado de tudo. Porém, não era tão isolado como muitos pensam. Perto de nós moravam outras pessoas, inclusive o pai e a mãe do meu pai. Íamos de vez em quando na sua casa, mas todo dia meu pai estava por lá, às vezes para jantar, ou se não para prosear um pouco. E foi numa dessas idas que aquilo aconteceu. Era uma noite comum e bem fria. Depois que anoiteceu, os meus pais saíram de casa e foram na casa dos meus avós. E ficamos sozinhos brincando. A minha irmã estava no quarto com algumas bonecas de milho. E eu e o meu irmão estávamos mexendo na tarrafa do nosso pai. Foi quando ouvimos um berro que parecia o grito de um homem. Mas logo depois, algo que nem um porco começou a grunhir. Assustado, eu levantei e fiquei olhando na direção da porta. E sabia que de trás dela tinha alguma coisa. Eu só não sabia o que era. Aquilo novamente berrou outra vez. E foi aí que meu irmão falou: "Quem está aí?" Mas ninguém respondeu. Aquilo continuava grunhindo e fazendo barulhos arrepiantes. Então ouvimos quando aquela coisa se distanciou da nossa casa e parecia estar seguindo o caminho da casa dos meus avós. E pensamos ser meu pai ou alguém conhecido tentando nos assustar. Eu e meus irmãos abrimos a porta. Com um candeeiro na mão, pudemos iluminar e ver lá fora. E vimos aquilo a poucos metros de nós, que se virou como uma pessoa. Olhou pra gente, mas que logo depois correu e se embrenhou na mata. Assustados, trancamos a porta e ficamos morrendo de medo. Porém, aquela coisa não voltou novamente. Pouco depois, meus pais chegaram e contamos da coisa que vimos. Nós que não tínhamos conhecimento de lobisomem ou coisas afins, descobrimos naquela noite que a criatura que roncava e grunhia de um jeito estranho era um lobisomem. A minha esposa ficou pensativa, mas logo percebeu que só podia ser isso. Porém, nunca tivemos certeza se foi um lobisomem de verdade. Não houve casos estranhos e nem avistamentos de nada. Só a minha esposa que contou aquilo. Ambos os ocorridos aconteceram em época de quaresma. Alguns dizem que nessa época coisas estranhas aparecem no mundo, e o ouvinte pode até não acreditar, mas eu e meus irmãos vimos aquela criatura. Algo que talvez a minha esposa presenciou aqui, em nossa rua naquela noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.